Está começando o Entre Linhas, programa de livros e literatura da TV Cultura. E hoje tem Walter Ugumã em dose dupla. A gente conversou com o diretor Daniel Rezende e com o escritor português sobre a adaptação de seu romance O Filho de Mil Homens. Todo mundo é filho de um monte de mãe e pai. Walter Ugumã fala também do livro Educação da Tristeza. Os meus mortos são uma abundância. As pessoas que nos faltam, que me faltam, elas viraram uma abundância enorme, uma intensidade. E o programa comemora os 90 anos do desenhista e escritor Maurício de Souza. O personagem de história em quadrinho, uma nossa, é uma maquininha do tempo. Ela faz com que a gente volte às mesmas emoções que tinha quando conheceu o personagem, quando entrou no universo do personagem. O Entre Linhas começa com Walter Ugumã e Daniel Rezende falando do filme O Filho de Mil Homens, que está em cartaz nos cinemas e que nessa semana estreou no canal de streaming Netflix. Na pequena vila perto do mar, um homem chegou aos 40 anos e assumiu a tristeza de não ter um filho. O filme é uma direção do Daniel Rezende. Eu vi o filme sem esperar nada, assim, é o meu modo de viver, é nunca esperar grande coisa. Não gosto de fazer planos, sobretudo de estar arriscando em relação àquilo que eu não domino, que eu não posso dominar, que não me compete influir, e por isso o filme é do Daniel e eu quis que assim fosse. Eu não sei fazer filmes, espero saber fazer livros. E quando eu vi o filme, eu fiquei absolutamente grato, porque eu acho que a equipa, acho que o Daniel Rezende e toda a equipa, todo o elenco e toda a equipa conseguiram montar um filme. Eu tenho dito isto e parece uma brincadeira, mas é possível que o filme seja mais deslumbrante que o livro, assim. Eu gosto muito do meu livro, tenho muito carinho por esse livro, inclusive ele é muito delicado na minha vida, mas o filme traz um esplendor que eu não poderia esperar. Não é que eu não estivesse à espera, eu não poderia esperar. Seria arriscado demais querer que o filme fosse assim, querer que o filme fosse exatamente o que ele é, que é brilhante, brilhante. Agrada-me. Todo o elenco é irrepreensível e depois há um traço de cinema de autor, onde uma certa estranheza, uma certa visão um pouco mais plástica, menos convencional, a mim seduz-me muito. Daniel, eu queria começar pelo final, ou seja, pelos créditos do filme, que dizem muito sobre sua abordagem do livro do Walter Ugumã, porque aparece ali, escrito, dirigido e sonhado por Daniel Rezende. Isso também aparece nos créditos dos produtores e outros participantes da equipe. O que isso significa? Esse foi o primeiro livro do Walter Ugumã que eu li e eu fui completamente arrebatado pelo primeiro capítulo do Crisóstomo. Eu fui atravessado pela poesia do Walter Ugumã e fui atravessado pela frase: quando se sonha tão grande, a realidade aprende. Eu queria muito fazer esse filme. Eu ia lendo o livro e ficava pensando, esse é o próximo projeto que eu quero estar envolvido, eu preciso fazer esse filme. Eu ia conhecendo cada uma das personagens, ia me apaixonando por essas personagens, pela Isaura, pelo Antonino, pela mulher com nanismo, pelo Camilo. A gente vende tanta gente. É tanto sonho, vai passando de um pro outro. O papel dos sonhos no próprio filme é fundamental, né? Sim, eu acho que logo no começo do filme, né, e eu acho que o maior desafio desse filme era como transformar a palavra do Walter Ugumã, a poesia dele, que ele constrói com as palavras de uma maneira que eu acho que ninguém mais consegue fazer, pelo menos na língua portuguesa, é uma coisa muito impressionante, como de alguma forma desapegar da palavra dele e transformar essa poesia, esse tempo, esse lugar tão sensorial, em imagens, em silêncios, em olhares, em metáforas, em símbolos. Eu acho que essa foi a maior dificuldade. Então, para setar o filme, para já estabelecer esse lugar do realismo mágico, eu já criei alguns códigos. Demorou um tempo para eu conseguir chegar aí, mas esse código da concha dele, que acende uma luz. Uma concha incandescente. Uma concha incandescente. E isso o transportava para uma imagem
que eu tinha lido no livro, ele descreve que embaixo do mar tem um cardume de crianças. Ele descreve isso no livro. E essa imagem tinha ficado para mim quando eu li o livro, e eu queria já no fundo do mar estabelecer esse lugar do sonho, esse lugar do desejo, esse lugar do mistério, esse lugar do incompreendido. Então ele consegue ao mesmo tempo fazer um objeto que não é de todo um livro, e ao mesmo tempo ele não poderia respeitar mais o livro porque ele não contamina o texto com outra coisa, com mais texto, com um texto que ele próprio poderia ter escrito para compor, para fazer aparecer essas citações, digamos assim. O filme é meio concêntrico no sentido de que uma história conduz a outra e uma história explica a anterior, e tudo isso vai sendo amarrado e compondo uma espécie de comunidade de pessoas que mostram configurações que se desviam do habitual, mas que são profundamente humanas, que talvez seja essa a grande sacada desse livro e desse filme, né? Sim. Eu acho que, na verdade, todas elas sonham, todas essas personagens sonham com algo muito simples, que é o afeto, o pertencimento, o acolhimento, se sentir pertencendo, se sentir respeitado e ouvido, que é o básico da humanidade. O Crisóstomo, que talvez tenha sido a maior modificação do livro para o filme, né? Porque no livro, o Crisóstomo é o único personagem que não tem histórico. Você não conhece o passado dele, você não sabe de onde ele veio, você não sabe o que ele viveu. Ele está ali, é um personagem maravilhoso, a gente se apaixona pelo Crisóstomo do livro, ele diz as coisas mais lindas do mundo, ele é um ser humano que a gente quer ser amigo e que a gente sonha ser um pouquinho do que é este ser humano chamado Crisóstomo. Ainda mais agora, depois da interpretação do Rodrigo Santoro, que é magistral, né? Qual o seu nome? Crisóstomo. Camilo. O Rodrigo Santoro, quando eu mandei o roteiro para o Rodrigo, quando a gente mandou o roteiro para o Rodrigo, ele leu, ele foi de alguma forma, ele não tinha lido o livro, então ele foi arrebatado pelo roteiro, e ele me ligou e disse, olha, eu achei esse projeto incrível, eu não consigo pensar de não estar aqui, agora eu não tenho a menor ideia de como fazer essa personagem. É muito difícil fazer essa personagem. Como é que a gente humaniza? Porque ele está tão num lugar que quase não existe, mas ele se entregou de uma certa forma que a interpretação dele é uma coisa tão visceral ao mesmo tempo, que é tão sutil, é tão no nada. Você podia arrumar alguém? Eu? Mas eu e você não tá bom? Tá, mas podia ser o dobro. O que foi muito importante para o filme existir e ficar de pé foi a gente transformar o Crisóstomo num ser que de alguma forma também não pertence. Assim como Camilo, assim como com a Francisca, que é a mulher com nanismo, a Isaura e o Antonino. A gente precisava transformar o Crisóstomo num personagem que não pertence, que acaba crescendo sozinho, sem ser codificado pela sociedade. E isso transformou ele num personagem que não está preso aos códigos sociais. Ele consegue... O problema dele, a jornada dele no filme é que ele se relaciona com a natureza, mas ele não sabe se relacionar com as pessoas. Então, a jornada dele, quando ele sente que ele precisa de alguém para trocar, que no caso ele quer cuidar de um filho, ele vai ter que aprender a se relacionar. Só que ele não faz isso pelos códigos sociais, pelas crenças limitantes. Ele faz escutando, se colocando no lugar, aprendendo junto. E tendo a interlocução, tendo um olhar para as pessoas com as quais ele vai passar a conviver, que são também pessoas que estão em conflito com esses códigos sociais. Totalmente. Né? Por razões de sexualidade, por razões, enfim, de histórias pessoais, por determinações físicas, no caso da mulher com nanismo. Todas as personagens, de alguma maneira, estão nesse lugar da exclusão e encontram, vamos dizer assim, uma comunidade, um
uma irmandade. E o quanto a gente pode aprender com as diferenças, o quanto a gente pode somar, engrandecer com as diferenças e com a aceitação do outro pelo que o outro precisa, necessita. Então, todos os personagens, eles estão fora do lugar do pertencimento. Eles não se sentem pertencendo a lugares do qual não conseguem enxergá-los pelo que eles são. O Crisóstomo, como ele não tem esse lugar do julgamento, como ele não foi codificado, ele consegue ter trocas reais e verdadeiras, que eu acho que a grande questão do filme é esse lugar, no fundo, ele é um filme muito humano, no lugar de que as relações interpessoais, elas estão para que a gente some, aprende e cresça. Então, o que acontece é que o Crisóstomo acaba virando sendo orbitado por essas pessoas por razões, eu não acredito muito em destino, mas assim, razões que sejam do acaso ou que sejam pelos sonhos que se conectam, que são personagens que vão aprendendo junto. Então, o que eu acho muito bonito no filme foi mais uma coisa que a gente teve que trabalhar para essa adaptação do livro, que era sair do diálogo, até porque o filme tem muito pouco diálogo, eu fui me desvencilhando dos diálogos do livro, para colocar em silêncios ou ações. Então, uma coisa muito interessante que o grito do Crisóstomo, aquele primeiro grito que ele dá, porque como o Crisóstomo não é codificado, ele consegue botar para fora. E ele troca com a natureza, que é com quem ele consegue trocar. Ele põe para fora, ele tira essa angústia dele pelo grito. Eu acho que o Daniel conseguiu chegar a um resultado em que ele entendeu que, refazendo as falas, ele corresponderia melhor ao livro. Um dos riscos da adaptação de um livro para cinema, normalmente, é a transformação de cenas silenciosas em diálogos, porque aquilo que o narrador nos conta, que foi dito ou deixou de ser dito, é preciso que o narrador tem de desaparecer no filme e é preciso que passe a um discurso direto. Normalmente o que acontece é que o roteiro acaba por ser uma agressão à literatura inicial, à literatura que serve de base. O que o Daniel fez, que eu acho que é inteligentíssimo, inclusive é que me respeita tremendamente, é que ele permitiu que as cenas aconteçam numa espécie de silêncio e que as personagens abram a boca de uma forma cirúrgica. E por isso, quando dizem alguma coisa, dizem o texto do livro, vão ao encontro do livro de uma forma muito limpa e muito direta. O que parece o sublinhado que as pessoas fazem quando leem. O Daniel o que usa no filme é um pouco isso. São as frases que ele próprio sublinhou, aquilo que ele achou. Eu não posso deixar de sublinhar isto, não posso deixar de mostrar isto, de dizer essa frase. E então o que ele vai buscar já é um discurso direto, já é o que as personagens dentro do livro partilham entre si. Quando tá doendo, vem aqui e grito alto. Todo mundo é filho de um monte de mãe e pai. Família pode ser feita de muitas coisas. Depois do intervalo, tem mais Walter Ugumãe, agora falando do livro Educação da Tristeza. O Entre Linhas volta já. No recém-lançado Educação da Tristeza, Walter Ugumãe se desvia da trilha da ficção para tratar de perdas pessoais e fazer um trabalho de luto através da escrita. Ele conversou com o Entre Linhas sobre a relação entre esse novo livro e o romance que deu origem ao filme O Filho de Mil Homens. Este período recente da minha vida é marcado por duas perdas insuportáveis. E não só, outras pessoas desapareceram, mas há duas perdas fundamentais, insuportáveis. Essa da minha grande companheira Isabel Llano, uma pessoa que está na minha vida há 30 anos, teve 30 anos na minha mais profunda intimidade, e o meu sobrinho Eduardo, que, além de ser meu sobrinho, filho do meu irmão, era meu afilhado, e foi a criança com quem eu estabeleci uma
uma ligação tão forte que me inspirou a escrita do Filho de Mil Homens. Por isso, esse romance que de algum modo explora ou procura entender essa pulsão que nos leva a ter vontade de ter um filho, a ter vontade de sermos pais. Essa criança desapareceu no ano passado, vítima de um câncer, e essas duas perdas solicitaram de mim algum tipo de, eu não digo de resposta, mas solicitaram que eu colocasse a pergunta, pelo menos, do que é feito dessas pessoas, do que pode ser feito de nós sem elas. Nesse livro em que você fala tanto de perdas, também tem o seu pai, mas assim como você, de alguma maneira, faz a Isabel reviver num dos textos, você traz a presença dela, você também tem um texto em que você ouve seu pai redivivo, né? Então é outra das perdas que você elabora aqui textualmente de uma forma muito peculiar, de uma maneira não lutuosa totalmente ou exclusivamente, mas também como uma transcendência da morte, a gente poderia dizer. Uma espécie de utilidade dos mortos, não é? Aquilo que eu quero muito conquistar, é manter os meus mortos úteis, que é a vigência que eles podem ter e é no fundo, a presença que eu quero que eles garantam ainda. Sabe, quando eu perdi o meu pai há 25 anos, quase 26, eu fiquei... Eu era muito novo ainda e fiquei com a sensação de que eu tinha de correr atrás de alguma coisa, assim. E eu não sabia o que era, assim. E agora, recentemente, com estas mortes recentes, eu tive muito a impressão de que essas pessoas não têm como desaparecer. Sabe, eu posso não as ver sentadas junto de mim, mas eu sinto que elas estão um pouco depois da porta. Não tem muito, é talvez estranho, não sei, mas talvez seja uma maturidade amorosa, uma capacidade de entender o amor como eu não entendia há 25 anos. Não tem como a Isabela ou o Eduardo verdadeiramente desaparecerem por completo, transformarem-se no nada. Não existe isso, muito pelo contrário. Os meus mortos são uma abundância. As pessoas que me faltam, elas viraram uma abundância enorme, uma intensidade. O Eduardo vivia em sua casa com os seus pais, o meu irmão, minha cunhada, com os seus irmãos, e eu via o Eduardo esporadicamente. E subitamente a morte dele colocou o Eduardo como minha companhia constante, viaja comigo para o Brasil, é meu fantasma, mas torna-se uma presença em todas as salas. E por isso há uma espécie uma espécie de continuação que tem muito que ver com o uso que damos às pessoas. Como o livro se chama A Educação da Tristeza, nós, como leitores, ficamos sempre querendo extrair alguma coisa de um aprendizado dessa tristeza. Eu acho que há vários aqui, mas eu queria destacar um que você comentasse. Por causa da poesia, do que ainda há de arte, de uns poucos amigos e da possibilidade de chegarem mais primaveras e verões, estarei invariavelmente do lado da esperança, mas convicto de que espero assozinhado. Eu acho que a gente vai assozinhar, não fica só por completo, porque existe essa multidão que acompanha, não é? Essa espécie de presença que já não tem como afastar, mas vamos assozinhando, é uma espécie de espaço que vai ficando um pouco mais vago, um pouco mais abstrato, há uma abstração na maneira como nós seguimos as relações, mas seguimos as relações. Essas relações continuam. Mas, por exemplo, com a Isabel, eu quase não preciso que ela exista para eu próprio acionar a Isabel, sabe? Para eu próprio colocar a Isabel em prática. Eu em todos os instantes da minha vida, em todas as situações da minha vida, eu sei exatamente o que a Isabel faria, o que ela diria, do que ela gostaria, do que ela não gostaria.
e com que frontalidade ela haveria de dizer 2 palavrões e com que frontalidade ela haveria de reclamar um mundo mais paritário, mais humano, mais integrador, sem exclusão, sem racismo, sem xenofobia, sem homofobia, sem porcaria nenhuma dessa porcaria enorme na qual nós estamos todos chafurdando, infelizmente. Estamos a debater sobre um livro que é pessoalíssimo, que não é ficção, mas eu escrevo sobretudo por causa do outro. Tem essa coisa desse conceito do lugar de fala e eu escrevo mais por causa de um lugar de escuta. Eu quero escutar, eu quero chegar a uma empatia com aqueles que me são diferentes e, sobretudo, quero poder alcançar algo que eu não sei e que eu só vou saber se eu arriscar como é que é o lugar do outro, como é que é a vida da outra pessoa. Se eu ficar escrevendo sobre mim, sobre o que me acontece, eu vou estar sentado na evidência a vida inteira, não é? Talvez eu descubra alguma coisa, mas muito devagar. É muito mais rápido se você se deslocar para o que é a vida de outra pessoa. Se você aceitar percorrer a existência de alguém que é completamente diferente do que você é, eventualmente em 2 dias você aprende o que não aprende no seu quintal durante 1 ano. Não é? Porque escavando no seu quintal você vai ter o que você mesmo plantou e por isso já espera, já sabe perfeitamente o que é que ali vai, em princípio sabe o que é que ali vai germinar. Mas se for escavar no quintal da vizinha ou do vizinho, você não sabe o que é que ele plantou. Não sabe de onde ele vem e não sabe para onde ele vai. E eu escrevo por causa disso. Eu escrevo para entender o vizinho, sobretudo. E ao entender o vizinho, eu aproveito muita coisa para mim. O Entre Linhas termina numa homenagem ao escritor e desenhista Maurício de Souza, que em outubro completou 90 anos. Aliás, o diretor Daniel Rezende, que você viu no programa de hoje, também dirigiu os filmes Turma da Mônica Laços e Turma da Mônica Lições, baseados na galeria de personagens criados por Maurício de Souza e que estão no imaginário de gerações e gerações de brasileiros. Até a semana que vem. O que a Mônica vai ser quando crescer? Quando a Mônica crescer, ela vai casar com Cebolinha? Quem sabe, quem sabe. Agora, boneco de história em quadrinho não costuma crescer. Pelo menos a Mônica e o Cebolinha, é bom que fiquem como estão. Porque daí, cada vez que vocês, daqui a 5, 10, 15 anos, vocês pegarem uma revistinha da Mônica e do Cebolinha, vocês vão voltar a ter essa idade que vocês têm hoje. Porque vocês vão voltar no tempo. O personagem de a história em quadrinho, como a nossa, é uma maquininha do tempo. Ela faz com que a gente volte às mesmas emoções que tinha quando conheceu o personagem, quando entrou no universo do personagem. Desenhava no lápis, direto, sem fazer arte final, sem nada. Chegava, eu rabiscava, e já saía a página desenhada. E depois é que ia para a arte final, que não é que eu que fazia, eram as artes finalistas. O Horácio é o seu personagem mais filosófico, que mais representa a sua interioridade, assim? Na história que eu escrevi, que eu desenhei, o que o Horácio faz na história, eu faria do mesmo jeito. Então, realmente, o Horácio sou eu. Você tem um filme adaptado da sua obra Você quer no dizer Brasil. que eu tô quase brasileiro, é isso? Exato, e um livro não ficcional que está no espírito da crônica brasileira. Você está virando um autor brasileiro. Eu posso assumir. Eu devo estar comendo muito pudim de leite e bebendo muita água de coco. E isso vai alterando o meu organismo. Eu acho que chega ao cérebro. O que nós comemos deve eventualmente mudar um pouco o que a gente pensa e quem sabe o que a gente sente.